Olá, começa agora mais um Vitalidade aqui pela TV Câmara, canal 16 da NET. Nossa pauta, os avanços e retrocessos da luta antimanicomial no Brasil. Para isso, conversamos com o gerente em saúde mental da Secretaria Municipal de Novo Hamburgo e o psicólogo Leandro Ditter. Tudo bom, Leandro? Seja muito bem-vindo, então, aqui ao nosso programa Vitalidade. Muito obrigado pelo convite, um prazer estar aqui com vocês. No dia 18 de maio, mais especificamente, todo esse mês de maio também, acredito, é um símbolo da luta antimanicomial no Brasil. Que luta é essa? A luta antimanicomial, enfim, já tem um percurso significativo, depois a gente vai poder talvez trazer alguns elementos da história disso, né? Como o nome diz, é uma luta pela eliminação da modalidade de tratamento para as pessoas com sofrimento mental e que eram centradas nos manicômios, nos hospitais psiquiátricos. Então, na verdade, tem toda uma luta, porque essa luta ainda está vigorando, né? Já se teve avanços importantes, mas a questão é de que o tratamento possa ser conduzido em liberdade. E nós entendemos que os manicômios, os grandes hospitais psiquiátricos que priorizam a perspectiva da internação, são um modelo arcaico de tratamento, né? E é contra isso que a gente se coloca nessa perspectiva da luta antimanicomial no Brasil. E diversas ações de conscientização são realizadas durante todo o mês, Leandro? Especialmente na semana da luta mesmo, do dia 18 de maio, que é a data que foi instituída há 30 anos atrás, né? Nós, aqui em Novo Hamburgo, nós mantemos uma série de programações, tivemos programações no Serviço de Saúde Mental, com atividades abertas para a comunidade, para os usuários, para trabalhadores, para familiares, e isso culmina com o 18 de maio, propriamente dito, né? Em que a gente sempre tem atividades, seminários, encontros, e normalmente o encontro em praça pública. Nos últimos anos a gente tem sempre se encontrado na Praça 20 de Setembro, então como de alguma forma demonstração de que ali na praça pública, né, a gente está num espaço, ocupando espaços públicos da cidade, enfim, interagindo, expressando formas de arte, de pensamento, de todos, né? De usuários, sobretudo, de saúde mental, mas também familiares, trabalhadores, né? Você falou em pessoas com sofrimento mental. Há uma classificação de vários tipos de sofrimento mental. Como se limita isso? Se delimita? Então, bom, essa é uma pergunta importante, porque nós temos hoje códigos internacionais de classificação de doenças, que têm, na verdade, sido extremamente exaustivos, definindo comportamentos e diagnosticando comportamentos e classificando, então, comportamentos como sintomas e como transtornos mentais, né? Há quem diga que isso tem, inclusive, produzido uma certa psiquiatrização da vida, né? Ou seja, praticamente hoje, todos nós, pessoas normais, comuns, todos da população, temos algum comportamento que possa ser identificado, eventualmente, ali como alguma questão sintomática, né? Então, isso é importante dizer assim. Por outro lado, pessoas que estão acometidas de sofrimento mental, somos todos nós. Somos tu, somos eu, né? Quem é que em algum momento já não teve momentos de impasse na sua vida, né? Dificuldades, desde a infância, adolescência, mesmo na vida adulta, esses momentos de passagem do ciclo de vida, a perda de pessoas, né? Tem sempre produzido mais ou menos dificuldades, impasses, e às vezes esses impasses dificultam mesmo a capacidade da gente
sustentar o cotidiano, sustentar o trabalho, as relações, né? Então, todos nós, na verdade, estamos sujeitos a, em algum momento da vida, estarmos numa condição de sofrimento mental, né? E isso traz, de alguma forma, a importância para que a gente possa cuidar mesmo dos nossos processos de constituição da vida e de constituição subjetiva. Porque o que é a loucura? O que é aquilo que possa nos trazer um sofrimento mental, né? São questões advindas da forma como as pessoas interagem, como elas se constituem na relação entre as outras pessoas. São processos que vêm desde a infância, dos primeiros anos de vida, né? E que vão constituindo maior ou menor habilidade e capacidade para as pessoas também se fazerem frente às coisas que a vida coloca, né? Muitas vezes com dificuldade, né? Então, todos nós podemos, em algum momento da vida, estarmos numa condição de termos sofrimento mental, né? Tem alguns que são mais severos, posso assim dizer? Sem dúvida, né? Sem dúvida alguma. Há momentos em que um transtorno mental pode produzir a impossibilidade de continuar vivendo mesmo. E tem algumas situações que têm levado, por exemplo, a atos extremos como o do suicídio, né? Que tem levado a situações extremas como a impossibilidade de se manter um diálogo, né? De manter uma conversação, de se manter num grupo, né? Então são alguns sintomas que são às vezes muito graves. E via de todos esses sintomas muito graves, nós conseguimos identificar a origem desses processos. Quanto mais grave a estrutura psíquica da pessoa, tanto mais pregressos são os problemas que podem ser identificados, entende? Então, por exemplo, situações como autismo, né, situações em que já se evidenciam mesmo nas crianças, são estruturas que se produzem muito cedo na vida, né? Então, com bebês, né, a gente já consegue, com bebês, ter elementos que possam apontar que há ali algum risco no desenvolvimento infantil, né? Todas as psicoses também são elementos que às vezes vão se anunciar muito mais tarde, depois na virada da adolescência para a vida adulta, por exemplo, mas elas são estruturas que são iniciadas, impasses que são iniciados muito precocemente no desenvolvimento infantil. Por isso que toda uma preocupação de que a gente tenha de se antecipar a essas questões, né, de agir precocemente. Por isso toda a importância da escola, do acompanhamento às gestantes, no acompanhamento nos primeiros anos de vida, né, de se ter uma infância e uma adolescência com perspectivas de vida, né, são fundamentais para que a gente consiga constituir pessoas com recursos, né, simbólicos, capazes de poder, enfim, enfrentar as questões que naturalmente a vida vai colocar para cada um de nós, né? Leandro, para os profissionais da psicologia, verificar esses detalhes é mais fácil, né? Faz parte do dia a dia. Mas uma pessoa, por exemplo, numa família sem recursos, vamos trazer mais para a prática, né? Que percebe que um ente da família ele possui algum tipo de transtorno mental, né? Qual é o caminho, então, para buscar um tratamento aqui em Novo Hamburgo, né? Às vezes tem pessoas que têm surtos mais frequentes, utilizam algum tipo de medicação, se a medicação faz efeito ou não. O que a família tem que observar e como ela deve proceder? Bom, todas essas manifestações, tu diz a família sem recursos, né? A gente... Porque geralmente quem tem um plano de saúde fica mais fácil, né? Mas quem não tem, quem está mais à margem, né? Mas veja, eu acho importante destacar, Tatiane, a diferença entre ter recursos econômicos, né, e ter recursos simbólicos de vida, né?
porque às vezes a gente encontra famílias que têm poucos recursos econômicos, mas que têm uma grandeza na possibilidade de reconhecer, enfim, as coisas, os recursos das pessoas, valoriza a contação de histórias, valoriza o encontro entre as pessoas, né? Então, são várias coisas que de alguma forma às vezes vão situando pessoas com recursos, às vezes, muito importantes, mesmo que não hajam recursos econômicos. E eu quero dizer que eles são muito importantes nesse momento, porque enxergar o que está se passando com a pessoa que está ao meu lado, né, de fato não é uma coisa simples. E a gente, às vezes, muito tomado pelas coisas, enfim, internas da nossa vida, né, acaba se deixando de olhar para o outro, né? Nós estamos muito automatizados nos nossos processos de, enfim, de trabalho, de demandas insistentes, em que a gente às vezes perde a possibilidade de olhar para o outro. Mas o que a gente olha para o outro, né? Desde coisas pequenas, né? Quando as pessoas de alguma forma anunciam de que alguma coisa não vai bem, né? Falam sobre isso. Mesmo pessoas que no limite, por exemplo, vão cometer um ato de tentativa de suicídio, por exemplo, isso nunca é algo que acontece sem que se dê anúncios anteriores, né? As pessoas vão falando, ninguém precisa de mim, eu não sou importante, enfim, eu não sirvo para nada, entende? Então, importante é poder olhar para essas questões que as pessoas mostram, né, no dia a dia, e que a gente esteja capaz de estranhar quando alguma coisa não vai bem, né? E sobre os recursos financeiros, no caso, né? Qual seria o caminho aqui em Novo Hamburgo para uma pessoa com algum tipo de transtorno mental? Ok. Nós temos inicialmente toda a nossa rede da atenção básica, que são as unidades de saúde, sejam unidades de saúde da família, sejam unidades básicas de saúde, que são a primeira referência, né? Nós temos uma cobertura importante de unidades com agentes comunitários de saúde que podem acompanhar as pessoas e as condições de saúde delas na própria casa delas, né? Então, a gente tem uma estrutura perto da casa das pessoas, né? E de bastante permeável e capaz de poder... Que saberia orientar. Que vai saber orientar, né? A gente tem, então, toda uma estrutura que inicia pela atenção básica, né? Depois a gente também tem, claro, toda uma estrutura em níveis de atenção mais complexos, dependendo das necessidades que a pessoa tem. Mas a atenção básica é uma primeira porta de entrada, né? Tanto com os agentes comunitários, pela equipe de enfermagem, ou mesmo no acompanhamento dos profissionais médicos de família ou médicos clínicos, né? Podem ser, então, uma primeira solicitação de auxílio, né? E é importante que as questões sejam levadas, né? Quando se percebe alguma coisa diferente em relação à pessoa na sua família, né? Importante que haja uma intervenção precoce, que a gente dê valor mesmo à vida, às pessoas, né? E os profissionais, então, da atenção básica podem auxiliar num primeiro momento. Voltando agora ao tema da luta antimanicomial, né? Nós temos que na Itália, em 1978, foi aprovada a Lei 180, ou a Lei da Reforma Psiquiátrica, né, italiana, Sim. que acabou influenciando todo o mundo, então, pelo fim dos manicômios, como você tinha falado no início do programa. No Brasil também houve uma reformulação do sistema psiquiátrico, ou ainda está acontecendo, né, essa reforma. O que há de concreto hoje aqui no Brasil? Essa reforma está em andamento? Se tem conquistas, avanços significativos?
Sim, essa lei 180 na Itália foi, o mentor dela foi o psiquiatra Franco Basaglia, que em algumas províncias da Itália acabou então instituindo a prioridade para os tratamentos com caráter voluntário. E naquelas situações em que havia uma compulsoriedade, uma obrigatoriedade de tratamento, nesses casos, o prefeito deveria estar despachando, deveria estar autorizando isso na Itália, essas internações com um comprovante médico. Então, só mediante essa ação que essas pessoas poderiam passar a ser internadas a partir da Lei de 180, que define a extinção dos manicômios na Itália, que de fato se extinguiram, a partir de toda uma rede substitutiva de moradias assistidas, de cooperativas de trabalho, os manicômios passam gradativamente a desaparecer. Isso em 78. Em 79, o Franco Basaglia vem para o Brasil e vai visitar o hospital de Barbacena, em Minas Gerais, o hospital psiquiátrico, né? O manicômio de Barbacena. E ele se horroriza com o que vê lá. E diz, bom, a gente está aqui frente a um holocausto brasileiro, nós estamos aqui assistindo algo similar ao que aconteceu nos campos de concentração do nazismo na Segunda Guerra Mundial, né? Inclusive as pessoas chegavam de trem nos fundos do hospital e desembarcavam similarmente àquilo que acontecia no Holocausto, né? Então, o Basaglia é um grande influenciador aqui dos movimentos da reforma psiquiátrica brasileira e da luta antimanicomial. Em 78, 79 ele vem para cá, né? Mesmo ano em que há um movimento um congresso de trabalhadores da saúde mental em Bauru, e que isso gera a Carta de Bauru. Estamos fazendo que completou aqui 30 anos, 30 no ano anos passado, em né, dezembro do ano passado, né? E é dali que se institui o 18 de maio, então. Então, essa conferência, a segunda conferência nacional de trabalhadores em saúde mental, vai reunir usuários, familiares, e vai colocar uma posição fundamental ali de que os trabalhadores não coadunavam mais, não concordavam mais em ser agentes de tratamento e de controle, de expropriação dos direitos das pessoas, né? De aviltamento das condições humanas, porque os grandes hospitais, Barbacena foi um bom exemplo disso, mas a gente teve aqui também estruturas similares. O Hospital Psiquiátrico São Pedro chegou também na década de 70 a ter 5.000 pessoas internadas, né? Então, imaginam as condições de vida dessas pessoas, que eram tratadas como gado, né? Eram pessoas que vinham sem critério nenhum, sem parâmetros nenhum. Não eram só pessoas com sofrimento mental, eram pessoas também que eram os párias da sociedade. Eram pessoas em situação de rua, mendigos, mulheres que... Era um depósito de pessoas. Era um depósito de pessoas em que a cidade fazia uma leitura higienista, né? E afastava tudo aquilo que a cidade não queria ver, né? Então, esses modelos que a gente teve desses grandes manicômios, né, repetiram situações que foram constituídas desde o século XVIII, XIX, né? Barbacena se computa que chegaram a 60.000 pessoas morreram dentro do manicômio de Barbacena, né? Então, era uma violação aos direitos humanos instituída com regularidade, né? As pessoas dormiam nuas, envolvidas em palhas, né?
Eu mesmo, na minha trajetória, eu concluí o curso de psicologia em 1986. Uns 2 anos antes da conclusão do curso, um dos locais em que a gente, na época, foi indicado para fazer o estágio foi o Hospital Psiquiátrico São Pedro. Era uma coisa impressionante. Até hoje me é nítido o cheiro que aquele lugar exalava, né? Uma mistura de, enfim, de tudo que tem de mais desagradável estava colocado ali, né? As pessoas sem dignidade nenhuma, né? Perderam completamente a sua condição de sujeitos, de direitos, né? Então, bom, sem dúvida, avanços aconteceram. Sem então. dúvida, exatamente. Então, nesse período, esse estado de coisas era preciso que isso estancasse, que isso, né? E esses movimentos foram muito importantes. Sem dúvida, se avançou enormemente de lá para cá, né? Temos desafios ainda? Com certeza temos, né? Mas hoje nós temos já uma rede substitutiva. O Hospital Psiquiátrico São Pedro, por exemplo, que chegou a ter 5.000 pessoas, hoje tem em torno de 100 pessoas lá no Hospital São Pedro, entende? Vejam o grande avanço que se constituiu, né? E as pessoas em geral, né, não andam pelas ruas, enfim, como zumbis, né? Pelo contrário, né? Claro, a gente tem dificuldades, né? Nós temos pessoas em situação de rua hoje, tem todo um contexto hoje de precarização das condições de vida, né? De empobrecimento, de retração da seguridade social, né? Da precarização do trabalho. Nós temos toda uma condição hoje que favorece a divisão entre as pessoas, né? vai produzindo um empobrecimento que tem reflexos evidentes também na estrutura de saúde mental das pessoas, né? Isso talvez a gente possa falar um pouco depois, quando a gente se referir aos desafios, mas houveram avanços imensos, né? Nós temos hoje uma rede instituída, forte, potente, né? Em Novo Hamburgo e no país inteiro, né? Em substituição ao modelo tradicional. Em substituição a esse modelo de enclausuramento, de segregação e de afastamento através da internação como via prioritária de tratamento, né? Então, na verdade, o que a luta antimanicomial preza é o tratamento em liberdade, né? De que as pessoas possam seguir na sua cidade, em primeiro lugar, possam seguir no seu espaço de vida, na sua comunidade, com os seus, né? Com a sua família, com as pessoas que estão próximas, né? Um tratamento mais humano. Um tratamento mais humano que esteja próximo a elas, né? Próximo às condições de vida delas, né? Então, não se trata das pessoas que estão fora da norma, né? Que tem um comportamento bizarro, que em algum momento tem uma fala incongruente, né? Da qual alguém não entende o que a pessoa está querendo dizer, ou tem um comportamento de agitação, né? Apesar disso, né? Quer dizer, apesar de que as pessoas, às vezes, fora da norma, revelam um comportamento diferente, o que a gente percebe no mais das vezes é que os usuários de saúde mental não são pessoas perigosas. Pelo contrário, a sociedade, de uma forma geral, teve ações de muito maior prejuízo às pessoas do que esses usuários em relação às pessoas em geral. Essas pessoas são frágeis do ponto de vista de estrutura emocional e precisam ser apoiadas, precisam ser cuidadas, acolhidas, né? Então, é isso que a perspectiva do modelo de atenção, na mudança do modelo de atenção de segregatório para em meio aberto, né, defende. Leandro, chegamos ao final desse nosso primeiro bloco, então. Hoje estamos conversando com o gerente em saúde mental da Secretaria Municipal de Novo Hamburgo, psicólogo Leandro Ditter. Nós vamos a um breve intervalo e voltamos já. Fique conosco.
Se tem algo que precisamos ficar de olho, é na segurança das nossas crianças e adolescentes. Violência sexual, uso de álcool e drogas, trabalho infantil, situação de rua e desaparecimento de crianças são exemplos do que precisamos prevenir e denunciar. Disque 100 e denuncie qualquer violação dos direitos das crianças e adolescentes. Baixe também o aplicativo Proteja Brasil no seu celular. Respeitar, proteger, garantir. Todos juntos pelos direitos das crianças e adolescentes. Cidadania está na ponta do seu dedo também. A digital de cada faz a diferença. Vem, você escolhe a dedo e vota muito bem. Por isso mesmo não pode faltar ninguém. Vem pra biometria, vem. Acesse o site da Justiça Eleitoral e se informe sobre a biometria no seu estado. Estamos de volta com Vitalidade. Hoje conversamos sobre a luta antimanicomial com o gerente em saúde mental, psicólogo Leandro Ditter. Leandro, voltando então ao nosso segundo bloco de conversa. Durante a reforma psiquiátrica brasileira, diversas leis tramitaram e entraram em vigor, né? Quais os principais avanços, na tua visão, assim, no teu entendimento, na prática, né, com a implementação dessas leis? Sim. Exatamente isso, eu acho que vem num crescendo e vários movimentos que vão bebendo de um momento de redemocratização do Brasil, né? Em termos de lei, de reforma psiquiátrica a nível de Estado, o Estado do Rio Grande do Sul, em 92, institui a primeira lei da reforma psiquiátrica num Estado brasileiro. Né? Depois outros estados vão se sucedendo e só em 2001 é que, depois de vários anos de tramitação na Câmara de Deputados, se institui a Lei 10.216 de 2001, que reorienta então o modelo de atenção, respeitando-se então os direitos do usuário, estabelecendo os diferentes níveis de internação voluntária, involuntária e compulsória, aquela que é determinada judicialmente, mas sempre preconizando a prioridade nos atendimentos voluntários, né? Então, a partir da Lei 10.216, mas isso já estava anunciado na Lei de 92 do Estado, que defende a extinção dos manicômios, se preconiza então que a internação somente ser esgotadas todas as alternativas extra-hospitalares de atendimento. Então, a prioridade é sempre atendimento em liberdade, né? Sem internação. A internação é só realmente uma medida de exceção, né? Então, embora haja ainda alguns manicômios pelo Brasil? Sem dúvida, nós temos ainda, e manicômios talvez revestidos também com outros formatos, vamos dizer assim, né? Mas então, mostrando que tem todo um crescendo que o Brasil vem conquistando e um reconhecimento, inclusive internacional, por todo esse movimento de liberdade, de ambiente democrático que vai se configurando. Em 88 a gente tem a Constituição, né? A Constituinte, que vai definir as grandes prerrogativas de direito do cidadão, né? Do cidadão enquanto cidadão de direitos,
e incumbe o Estado também de uma série de responsabilidades, por exemplo, no cuidado da saúde, né? Então, em 88, então, se institui o Sistema Único de Saúde, que é regulamentado depois em 1990, né? Então, a gente vem com todo um crescendo, né? Que bebe desse movimento de redemocratização pós anos de ditadura militar, né? Então, isso está inteiramente condizente também com a perspectiva de direitos do cidadão, de liberdade extensiva a todas as pessoas, né? Sobretudo aquelas que têm uma condição de maior vulnerabilidade. Então, essas pessoas precisam ser protegidas, né? E não tuteladas, né? Não segregadas e afastadas do convívio social, né? Entre todos nós. A evolução e as conquistas e os principais entraves da luta antimanicomial, a gente já deu, né, uma prévia no bloco anterior. Também falamos que existem ainda manicômios aqui no Brasil e o fato deles excluírem os cidadãos, então, do meio, da família e da sociedade seria uma das principais pontos negativos, então, da existência dos manicômios? Os manicômios, eles destituem inteiramente a subjetividade da pessoa, né? O que conta num local, um manicômio, ou que tenha a lógica manicomial, é de que o que importa não é a pessoa. O que importa é a racionalidade, o modo de funcionamento institucional, né? Então não são respeitadas as singularidades de cada um. As pessoas lá perdem o seu nome, perdem os seus documentos. É uma violência contra o ser humano? Sem dúvida, porque ali a pessoa fica alijada de tudo aquilo pela qual ela se reconhece e pode ser reconhecida como pessoa, como gente, né? Então, tu tem dados, Leandro, de quantos manicômios ainda tem no Brasil? Hospitais psiquiátricos, sim, ainda temos vários hospitais psiquiátricos, eu não tenho um dado preciso sobre isso, com leitos remanescentes, num número bem menor do que a gente já teve, um pouco, por exemplo, do São Pedro que eu acabei de colocar. O São Pedro, ele foca as atividades agora em um outro tipo o objetivo do tratamento é diferenciado de como era há tempos atrás, né? Sem dúvida. Embora ainda tenha algumas internações. Sem dúvida. Hoje todos nós estamos, mesmo nesses espaços de hospitais psiquiátricos, estamos todos sob o efeito da política da reforma, dos direitos da pessoa, né? O Hospital Psiquiátrico São Pedro, enfim, faz parte hoje de vagas reguladas pelo Estado, né? Mas nós temos uma série de hospitais, por exemplo, que não fazem parte da rede pública, que são instituições privadas, né? E muitas dessas instituições não são reguladas, não tem... Claro, o Ministério da Justiça fez vistorias em alguns hospitais há alguns anos atrás e identificaram ainda uma série de infrações à falta de evolução nos prontuários, né, que devem ser registrados todos os movimentos, as atividades que são realizadas, a guarda de documentos. Então as pessoas ainda poderiam ir para esses espaços como um espaço de segregação, de afastamento, né? E solicitado às vezes com interesses suspeitos, vamos dizer assim, né? Nós também temos hoje uma série de outras instituições que têm se colocado como espaço de internação e que são entidades também da sociedade civil organizada, e vez por outra a gente tem intervido nessas instituições por indicação do Ministério Público,
que são um depósito de gente, ainda, hoje. Ainda em Não. 2018. Ainda. Há instituições, por exemplo, de acolhimento, né, que tem um caráter asilar, estão aqui ao nosso lado. Nós fechamos, nos últimos 4 anos, foram fechadas 2 dessas instituições, né, uma delas com quase 300 pessoas, numa cidade próxima aqui da nossa, né. Então, esses espaços, eles vão proliferando, né? E vão se instituindo. Então, nós precisamos estar muito, de fato, muito atentos, porque essa lógica manicomial, mesmo que tu não encontre mais o grande manicômio, ela ainda se reproduz, né? De forma insistente, né? E isso, provavelmente mais num contexto em que a gente vai vivendo de subfinanciamento do SUS, do Sistema Único de Saúde, né? Agora, recentemente, nós tivemos uma entrada no Ministério da Saúde de profissionais que têm uma leitura diferente do ideário da luta antimanicomial. Então, reforçando o financiamento de leitos psiquiátricos, né? Estão incentivando o pagamento de vagas em comunidades terapêuticas, né? Provavelmente hoje uma das questões que mais tem levado à internação de pessoas são questões oriundas de necessidades decorrentes do uso de drogas, e de álcool e outras drogas, né? O próprio município mantém vagas conveniadas com comunidades terapêuticas, que são reguladas pelo município, que são acompanhadas pelos CAPs do município, né? Mas a gente tem instituições que não estão regulamentadas, né? Já que você falou em CAPs, então, os CAPs são os Centros de Atenção Psicossocial, que seriam os modelos novos, né, para atender as pessoas com algum tipo de transtorno, isso? Isso. Como que é o funcionamento dos CAPs, né? Como que eles abrigam, eles acolhem e que tipo de serviço é oferecido através dos CAPs para as pessoas que precisam e se os familiares também encontram no CAPs um apoio, né, para todo esse processo que estão vivendo. Sim. Vejam, os CAPs, eles iniciam sendo instituídos em 92, numa das primeiras portarias que o Ministério da Saúde dá, e depois mais adiante, em 2002, que definem os tipos de CAPs que existem, CAPs 1, 2 e 3, né? E é interessante de dizer, Tatiane, que e vejam como Novo Hamburgo também tem um papel de protagonismo nessa questão da mudança de modelo de atenção, né? De um município que se responsabiliza pelas pessoas com transtornos mentais e com necessidades decorrentes do sofrimento psíquico. Nós fomos um dos primeiros municípios no Brasil a instituir um modelo de CAPs, quando sequer ainda se tinha uma clareza em relação a isso, porque a primeira portaria é de 92. Em 1989, nós, no município de Novo Hamburgo, institui o primeiro serviço de saúde mental, chamou a Casa de Saúde Mental, né? Que depois vem dar substrato, vem dar, enfim, vem se constituir no que a gente chama hoje de CAP Centro, né? Então é importante colocar essa questão do protagonismo também do município, né? E da vanguarda do município de Novo Hamburgo nessa questão. Luta, né?
Hoje nós somos, então, e isso gradativamente com as legislações que foram vindo, com o financiamento também do Ministério da Saúde e do Estado, nós passamos a ter, hoje temos 5 CAPs no município, né? A gente tem uma cobertura importante de CAPs, então... Por diversas regiões. Sim, por diversas regiões. Nós temos... São todos CAPs 2, isso significa que são CAPs que funcionam de segunda a sexta, de 8 às 17 horas, porque os CAPs 3, que logo vamos ter é funcionamento 24 horas, né? Então nós temos ele distribuído em várias regiões. Temos 3 CAPs adulto, para transtornos então graves e persistentes da população adulta, o CAPS Santo Afonso, o CAPS Canudos e o CAPS Centro, um CAPS infanto-juvenil então para crianças e adolescentes, que atende o município inteiro, junto com as equipes de saúde mental infanto-juvenil no território, que são equipes que estão nos territórios, que estão perto das unidades, né, e atendendo as pessoas perto das suas casas. E o CAPS AD, CAPS Álcool e Drogas, que a gente também, então, estamos aguardando logo termos a transformação dele de um CAPS 2 para CAPS 3, com 10 leitos, então, para acolhimento, desintoxicação, então, que vai funcionar 24 horas. Na maioria das vezes, as pessoas que necessitam de algum tipo de tratamento, elas vão até o CAPS e são recebidas pelos profissionais, são realizadas as diversas atividades, mas voltam para suas famílias. Elas não ficam mais internadas ou há algum tipo de internação, como você falou, que tem do álcool e drogas, né, alguns leitos. Isso. Só que essa internação, elas priorizam outro tipo de atendimento que não mais aqueles que eram ofertados no tempo dos hospitais psiquiátricos. Isso, porque ali eram longas internações. Agora são tratamentos mais curtos, então. São tratamentos ambulatoriais, né? Então a pessoa vai para o CAPS, então todos os CAPS hoje estão aptos a ter um acolhimento para quem chega, seja por demanda espontânea, seja encaminhado por algum ponto da rede, né? E em cada horário do serviço há um profissional que a gente chama de referência turno, que está lá apto a receber quem chega, né? Seja o próprio usuário, seja familiar, para dar esclarecimentos. Então ali vai se fazer um primeiro acolhimento, uma escuta inicial, vai se ver de que natureza é a questão que a pessoa está trazendo, né? Dependendo da gravidade da situação, vai se fazer uma análise de risco, uma avaliação de risco da situação que é trazida, e dependendo da gravidade, então, esse usuário pode já permanecer no serviço. Já se estabelece um programa de atendimento que pode ser intensivo, quer dizer, o usuário pode, em algum momento de crise maior, ele pode permanecer todos os dias da semana, por exemplo, lá no serviço, né? À tarde ele vai para casa, né? E aí também tem toda uma estrutura em que a gente pode acionar, de certa forma, o que a gente chama de uma internação domiciliar, ou seja, os familiares, quando a gente conta com um respaldo para isso, um apoio, os familiares podem ficar num contexto de maior proteção e de cuidado, né? Então, esse é o atendimento que a gente preconiza, que as pessoas possam se manter na sua casa e estar recebendo tratamento, ela e a sua família, né? O modelo de atendimento no CAPS implica, então, o quê? Oficinas, grupos terapêuticos, enfim, ambiência, quer dizer, um espaço assim menos formal e menos organizado para aquelas pessoas que não estão podendo fazer uma atividade numa oficina, por exemplo, de cerâmica ou qualquer coisa assim, né? Como você falou, um tratamento mais humanizado, ouvindo as particularidades e também a subjetividade de cada indivíduo. Isso, porque uma das questões fundamentais do serviço de saúde mental é ele estar calcado em equipes multiprofissionais. Então nós temos lá, enfim, técnicos de enfermagem, enfermeiros, terapeutas ocupacionais, assistentes sociais, psicólogos, psiquiatras, enfim,
agentes de oficina terapêutica, então tem toda uma equipe multiprofissional ali, né? E que valoriza muito a questão, enfim, de como a pessoa se sente, né? Das questões da vida dela, se escutam, ela tem espaço, né? Inclusive essa às vezes é uma dificuldade, porque as pessoas não querem deixar o CAPS, né? Porque elas encontram ali um espaço realmente de valorização, de respeito, né? Às vezes isso é uma das dificuldades de a gente dar alta melhorada. O paciente já está estável, já passou a crise, já poderia, enfim, né? Mas voltar para sua casa, mas ainda ele fica muito agarrado na estrutura de atendimento que lhe é oferecida, assim, né? Leandro, vamos assistir um documentário agora. Então, é um vídeo produzido pelo Conselho Regional de Psicologia de São Paulo que marcou a luta antimanicomial no Brasil por uma sociedade sem manicômio. Vamos assistir? Após a Segunda Guerra Mundial, o mundo começou a perceber que as atrocidades dos campos de concentração nazistas não eram diferentes das instituições psiquiátricas. No Brasil, no Hospital Colônia de Barbacena, em Minas Gerais, mais de 60 mil pessoas perderam a vida, no que ficou conhecido como o Holocausto Brasileiro. Assim como Barbacena, várias outras instituições no país serviram de cárcere para aqueles considerados indesejados: militantes políticos, mães solteiras, homossexuais, epiléticos, mendigos, pessoas sem documentos. Somente no fim dos anos 70, com a organização do Movimento dos Trabalhadores de Saúde Mental, as denúncias colocaram em xeque a política psiquiátrica no país. Em 1987, na primeira Conferência Nacional de Saúde Mental em Bauru, se concretiza o Movimento Nacional da Luta Antimanicomial. Com a elaboração da Carta de Bauru, se determina o 18 de maio como o Dia Nacional da Luta Antimanicomial. De lá para cá, muito já se conquistou. Resultado da luta social, tem início nos anos 2000 um modelo de atenção à saúde mental aberto e apoiado pela comunidade, com a criação dos CAPs e serviços residenciais terapêuticos. No ano em que a Carta de Bauru completa 30 anos, ainda temos muito para caminhar, para que se entenda que por trás de um rótulo, de uma etiqueta, há uma pessoa muito maior do que seu problema. Há uma pessoa por inteiro. Se tem algo que precisamos ficar de olho, é na segurança das nossas crianças e adolescentes. Violência sexual, uso de álcool e drogas, trabalho infantil, situação de rua e desaparecimento de crianças são exemplos do que precisamos prevenir e denunciar. Disque 100 e denuncie qualquer violação dos direitos das crianças e adolescentes. Baixe também o aplicativo Proteja Brasil no seu celular. Respeitar, proteger, garantir. Todos juntos pelos direitos das crianças e adolescentes. cidadania está na ponta do seu dedo também. A digital de cada um faz a diferença bem. Você escolhe a dedo e vota muito bem. Por isso mesmo não pode faltar ninguém. Vem pra biometria, vem. A
Acesse o site da Justiça Eleitoral e se informe sobre a biometria no seu estado. Hoje nosso bate-papo é sobre a luta antimanicomial. Para isso conversamos com o gerente em saúde mental da Secretaria Municipal de Novo Hamburgo, o psicólogo Leandro Ditter. Leandro, voltando aqui ao nosso tema, falamos bastante no bloco passado sobre então os Centros de Atenção Psicossocial, os CAPs, né? E retomando um pouco mais sobre a situação em Novo Hamburgo, como está organizada a saúde mental aqui no nosso município? E o que no teu entendimento precisa ainda avançar e que importantes conquistas já tivemos, né? Então, desde lá 1989, com a implementação da Casa de Saúde Mental. Casa de Saúde Mental, né? Que Novo Hamburgo foi pioneiro até nesse sentido. Sim. Hoje a gente tem um consenso de que nós precisamos funcionar em rede. Então, desde 2011 tem uma definição do Ministério da Saúde de que a rede de atenção psicossocial funciona então a partir da articulação entre diferentes níveis de cuidado, né? Os CAPs são um desses níveis de atenção muito importantes, mas eles sozinhos também não conseguem equacionar toda a dimensão das necessidades que os usuários têm em algum momento da sua vida, né? Considerando que boa parte das pessoas em algum momento da sua vida, né, vão demandar algum tipo de serviço de saúde mental, né? Então, essa rede de atenção psicossocial é composta por diferentes níveis de cuidado. O primeiro nível é composto pela atenção básica, né, que a gente já falou um pouquinho, então das equipes da atenção básica, que vão responder pelas questões iniciais de alguma dificuldade, né? Boa parte hoje das dificuldades mais comuns, daquilo que a gente chama de transtornos mentais comuns da população, que são o quê? Transtornos de ansiedade, insônia não orgânica, somatização, né? Quando eu acabo, por conta das minhas dificuldades emocionais, acabo repercutindo em alguma questão física, né? Alguma questão que seja gastrointestinal, por exemplo, né? Basta dizer assim, eu tenho alguma atividade, né, um pouco tensa, eu vou ficar ansioso, isso já repercute imediatamente no meu corpo, né? Então, esses são os transtornos mentais comuns que precisam ser cuidados na atenção básica, né? A propósito disso, é uma questão importante de dizer, lá no início eu falei, Tatiane, que a gente tem uma psiquiatrização muito grande da vida e uma medicalização muito grande dos sintomas, né? Então a gente tem hoje um grande uso de psicofármacos, né, para tentar responder por um sofrimento que todos temos, de alguma maneira, né? Então, essa é uma das questões que a gente tem discutido também com a atenção básica, de apresentar outras formas de cuidado que não se restringam, não se limitem e nem priorizem a medicalização como primeira via, né? Mas que a gente priorize o acolhimento, a conversa, grupos de convivência, que são fundamentais para que as pessoas possam ir aprendendo a lidar com as dificuldades de tocar a vida, né? Então, essa é uma questão importante, porque uma das formas, talvez, que a gente também tenha de manter vivo o manicômio é o manicômio químico, né? Quer dizer, é a gente ficar preso, mesmo na casa da gente, àquelas caixinhas de remédio, como se a gente não pudesse viver sem aquela medicação, né? Como se aquele comprimido fosse, então, magicamente fazer desaparecer a minha dor de viver. Então, essa é uma questão, acho que chave, assim, importante, e a atenção básica tem um papel crucial nisso, de responder por boa parte desse cuidado,
desses transtornos mentais ditos comuns, né? Depois, avançando, tu tem outros níveis de atenção para usuários que já estão com uma dificuldade um pouco maior de segurar o viver, né? E aí nós temos um ambulatório de saúde mental no município, que responde por essas questões desses usuários que precisam ter um atendimento ambulatorial mais consistente, que precisam ter uma avaliação psiquiátrica e que o clínico não se sente, enfim, seguro para continuar mantendo uma certa conduta, né? E aí os CAPs, né? Todos os centros de atenção psicossocial, que é principalmente para esses usuários com transtornos mentais mais graves e persistentes e que estão numa condição de crise, que precisa ter uma retaguarda maior, né? E aí tem toda essa dinâmica de acolhimento, de vários dispositivos, grupos, oficinas, espaços de assembleia, enfim, várias coisas em que a gente valoriza a reconstrução, a ressignificação da pessoa junto com as suas famílias, né? Ainda nós temos uma série de outros componentes, uma oficina de geração de trabalho e renda, que trabalha nessa perspectiva da clínica e do trabalho, né? O trabalho é uma dimensão fundamental na vida das pessoas, então auxilia através de oficinas de inclusão em vagas por cotas para pessoas com deficiência, ou então via oficinas de economia solidária, quando a pessoa ainda não pode participar de uma atividade formal de trabalho, mas ela já consegue desenvolver algumas atividades e pode gerar um pouco de renda a partir disso. Então, é um outro equipamento muito importante da nossa rede. Nós temos também uma unidade de acolhimento, que é uma modalidade residencial, similar ao que as comunidades terapêuticas desempenham, né, que são modalidades residenciais para usuários com necessidades decorrentes do uso de drogas e álcool, né? A unidade de acolhimento, então, nós temos uma casa com 8 vagas para as pessoas ficarem por até 6 meses morando, enquanto elas reorganizam a sua vida, retomam trabalho, retomam laços familiares, né? Também temos, enfim, vagas conveniadas nesse momento com o residencial terapêutico, né? O município de Novo Hamburgo está em vias de implementação, até o final do ano nós devemos ter o nosso residencial terapêutico, com 10 vagas. O que é o residencial terapêutico, né? Ele é destinado para aquelas pessoas com transtornos mentais graves e persistentes, que são oriundas de longas internações psiquiátricas, né? Ou então que estiveram institucionalizadas e que dependem ainda de um aparato de proteção, né? As pessoas não têm família, ou pelas suas condições, às vezes, não conseguiram estabelecer família, enfim, né? O município de Novo Hamburgo, nós não temos, nos anos passados, quando o hospital psiquiátrico foi esvaziando os seus espaços, né? A gente chegou a ter lá 3, 4, 5 mil pessoas. Nos últimos anos, nós não identificamos ninguém de Novo Hamburgo que estava lá morando ainda, entende? Porque o Hospital São Pedro acabou instituindo residenciais terapêuticos lá perto da estrutura do hospital, para receber essas pessoas que passaram anos lá dentro, não tinham mais família, não tinham mais para onde voltar, mas já poderiam ir para uma casa, viver a sua vida, né? Então, se constituíram residenciais terapêuticos lá no entorno do hospital, para até 10 moradores, para receber então essas pessoas, para elas viverem em grupo, em pequenas casas, né? E nós aqui, então, esse não é exatamente o caso nosso aqui de Novo Hamburgo, porque nós não temos essas pessoas assim que passaram anos, né, no Hospital São Pedro, mas nós temos pessoas que têm algum nível de deficiência mental, algum nível, quadros de esquizofrenia, algumas situações de maior prejuízo, né, e incapacitantes para essas pessoas que precisam ter uma moradia protegida.
E é nesse sentido, então, que a gente tem já algumas vagas. Essas instituições que eu falei há pouco, que foram fechadas por determinação do Ministério Público, né? Tinha um município aqui perto, tinha cerca de 300 pessoas. Então, algumas dessas pessoas eram munícipes de Novo Hamburgo, então nós temos responsabilidade com elas e então estamos cuidando delas nessas vagas conveniadas e logo vamos ter o nosso residencial aqui, né? Eu vou continuando. Então, concluindo assim a rede de atenção psicossocial, né? Veja que são muito complexas e é uma rede realmente com vários níveis de atenção. A gente também precisa dizer que há situações em que o mesmo CAPS não vai conseguir equacionar, né? As pessoas, mesmo com esse cuidado, elas podem chegar numa situação de crise maior, né? Podem se colocar em risco a si próprias ou a outras pessoas, né? E aí, nesse caso, em algumas situações excepcionais, a internação pode ser necessária, né? E nesse sentido, e para isso, nós temos 11 leitos especializados em saúde mental aqui no nosso Hospital Municipal de Novo Hamburgo. Né? Dentro do hospital. Dentro do hospital, que é o que a lei da reforma psiquiátrica preconiza, vagas em hospital geral, não mais hospitais especializados em psiquiatria, entende? Vagas, então, em hospital geral, como o nosso é, né? Com internações de curto prazo. As internações hoje, aqui no nosso hospital, os pacientes ficam em torno de 4 dias e meio internados. Estabilizam o seu quadro e retornam para os seus lares. Para os seus lares, para suas casas, para serem acompanhados pelos CAPs, né? Porque essas pessoas exigem um acompanhamento mais efetivo. Nós também contamos na rede SUS vagas pela Central de Regulação de Leitos do Estado, porque às vezes os nossos leitos aqui no Hospital Municipal eles estão numa unidade aberta, junto com pacientes de outros setores, da traumatologia, por exemplo. Então isso nos traz algumas limitações para pacientes quando tem uma crise de agitação psicomotora mais intensa. A estrutura aqui do hospital às vezes não responde inteiramente, nós aí solicitamos pela Central de Leitos do Estado vagas em unidades de saúde mental em hospitais regulados pelo Estado, né? Então outros hospitais que tenham unidade de saúde mental, entende? Então com isso a gente tem uma rede hoje de atenção psicossocial capaz de responder pelas diferentes necessidades que os nossos usuários hoje mantenham, né, no município. Leandro, estamos chegando ao final do nosso programa. Nós falamos então sobre a luta antimanicomial, né, instituída na semana que compreende dia 18 de maio, algumas leis, né, que nortearam todo esse trabalho, a reforma psiquiátrica no Brasil, as suas evoluções, né, o porquê é considerado os centros assistenciais, então, uma alternativa, por que são efetivamente, desculpe, mais eficazes do que os antigos manicômios, né, os modelos de hospitais psiquiátricos de antigamente, né? E o que seria, como está estruturado agora no final a saúde mental aqui em Novo Hamburgo, o que ainda é importante a comunidade saber, se tratando de saúde mental, e o que elas têm que ter, né, em mente ao observar esse assunto? Bom, nós temos então uma rede que é bastante potente, né? Mas nós temos ainda desafios, assim, né? Enquanto rede, que é de fato nós termos uma condição de oferecer uma integralidade do cuidado, de permitir com que haja uma integração entre a rede, de acompanhar o usuário e garantir um caminho seguro dele pela rede, né? Então a gente tem sempre desafios a enfrentar, né? Por exemplo, num levantamento agora recente, nós identificamos que um número significativo de pacientes que eram egressos de uma internação aqui no hospital estavam sem o acompanhamento do CAPS, por exemplo, né?
saíram da internação e voltaram para a sua vida. E não estavam sendo monitorados pelos nossos serviços, né? Então, nós precisamos qualificar esse processo de acompanhamento desses usuários, porque são usuários que demandam, né, uma necessidade de um acompanhamento maior. Então, nós temos que avançar em alguns pontos de articulação de rede, né? Nós identificamos já também a importância de que a atenção básica possa ter maior qualificação para o atendimento dos usuários de saúde mental. Nós estimamos que cerca de pelo menos 40% dos usuários hoje que acessam a atenção básica têm alguma questão de saúde mental maior ou menor ali, associada e às vezes responsável diretamente pela demanda que se faz na atenção básica, mas ainda há poucos espaços para a escuta do usuário, para que ele fale das suas questões, né? Para que ele encontre espaços de convivência, grupos em que ele possa estar compartilhando entre outras pessoas questões ali da sua vida, em comunidade, né? De que ele possa se sentir fazendo parte, né? Nós estamos agora, através do Núcleo Municipal de Educação e Saúde Coletiva, do qual eu também faço parte, fazendo um curso de coordenação de grupos e oficinas terapêuticas para 40 trabalhadores da atenção básica, justamente pensando em qualificar esses profissionais a conseguir ouvir a fala das pessoas, né? Porque, e aí uma questão eu acho que difícil para todos nós, né? Quando a gente passa na rua e cumprimenta alguém e aí a outra pessoa te pergunta, Tatiane, como tu vai? Né? Se tu responder qualquer coisa diferente do que tô bem ou tá legal, né? E tu começar a dizer alguma coisa de né? Tem alguma que dê a ideia para outra pessoa que tu tá com algum problema, tu vai desarmar a outra pessoa, né? A outra pessoa não vai saber muito bem o que fazer com isso, né? Então, isso que acontece assim num gesto banal como esse, né, de encontro de duas pessoas, é também um desafio quando a gente está falando de profissionais de saúde, quando se deparam, por exemplo, com uma pessoa que começa a chorar, né? Uma coisa, às vezes, simples, pode produzir, né, e fazer com que mesmo o profissional possa não saber muito bem o que fazer com isso, né? E é fundamental que a gente possa saber, né? Que a gente possa respeitar, que a gente possa realmente escutar, né? E mais só do que escutar e ter uma relação empática com o outro, é também entender o que a gente pode fazer com aquilo que a gente escuta, né? Porque todas as pessoas têm recursos, né? Mesmo as pessoas mais atrapalhadas, mesmo aquelas pessoas que foram em algum momento, parece que é impossível continuar a vida, se tu dá espaço para... Mesmo uma pessoa que está psicótica, que está num delírio, que está alucinando e enxergando coisas, por exemplo, né? Que é o protótipo do louco, né? Que é esse que fala coisas sem nexo, enxerga o que não existe, né? Mesmo essas pessoas, elas podem, com habilidade, trazer naquilo que elas falam coisas de valor. Quer dizer, então a gente precisa poder valorizar aquilo que as pessoas dizem, respeitar as diferenças, né? Respeitar, enfim, que ela é uma pessoa da nossa comunidade. Ela é parte da gente, né? Talvez essa seja a maior lição, eu acho, que a maior indicação que a luta antimanicomial dá, né? E que toda a perspectiva da lei, da pessoa com deficiência, eu acho que ressalta, né? É de que a gente seja mais tolerante, de que a gente seja capaz de poder conviver com as diferenças, né? E porque isso é fundamental para que a gente tenha uma vida em sociedade mais condizente, com uma vida em coletivo, né? Nós não vivemos tempos fáceis hoje, né? A gente tem uma série de movimentos que apontam
para um aumento da intolerância, né? As pessoas que estão mais vulneráveis ou que estão em riscos, elas estão sendo exterminadas, né? Nós temos uma massa carcerária imensa hoje no país, né? Em grande parte por um equívoco da política sobre drogas, né? Nós temos uma solicitação de novo, de retornarmos a um tempo em que a gente já imaginou superado, né, as pessoas aí pedindo intervenção militar agora, nesses dias que a gente está vivendo, né? Então, eu acho que são momentos bem graves que a gente está vivendo, e eu acho que os usuários de saúde mental são um desses usuários que tem, a quem a gente está podendo dar voz, né? E que precisam poder ser ouvidos, né? E precisam ser respeitados porque tem coisas a dizer, né? Nós temos hoje um contexto muito delicado e difícil, né? Os nossos jovens estão sem alternativas de vida, né? Estão fora da escola, fora do trabalho, né? Então nós precisamos retomar os processos de financiamento, de seguridade social e de garantia do SUS. O SUS é uma questão fundamental hoje, é reconhecido no mundo inteiro como algo de vanguarda em termos de saúde pública, né? Mas ele precisa ser bem cuidado, né? E a gente tem vivido problemas sérios de subfinanciamento hoje dos equipamentos né? O município tem respondido por questões muito delicadas e sustentado toda essa rede que a gente comentou. Então, acho que esses são alguns dos desafios que a gente precisa ainda superar. Sim. Leandro, muito obrigada, então, pela sua participação aqui no programa Vitalidade, com esses importantes esclarecimentos sobre, então, a luta antimanicomial e a organização da saúde mental no Brasil e aqui no nosso município. Muito obrigado, Tatiana, e vocês. Essa edição do Vitalidade se encerra por aqui. Nossa conversa foi com o gerente em saúde mental da Secretaria Municipal de Saúde de Novo Hamburgo, psicólogo Leandro Dieter. A pauta, os avanços e retrocessos da luta antimanicomial no Brasil. Esse Vitalidade será reprisado aqui pela TV Câmara Canal 16 da NET, e essas e outras edições do programa estão disponíveis no nosso canal youtube.com/TV Câmara NH. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo programa.